Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pop Doc, seu podcast aí semanal sobre música e cultura pop. Agora, inclusive, já fica esse aviso aqui desde o início, audiência, estamos gravando, esse episódio é um dos episódios pré-gravados do nosso especial aqui de férias, um especial de verão, de janeiro aqui que vocês estão recebendo, e a gente resolveu comentar de um assunto que vocês da audiência já pediram algumas vezes. Mas antes da gente chegar no assunto, aqueles recadinhos e avisos importantíssimos. Segue nas redes sociais, lá no Instagram, também tem no Twitter, também tem no TikTok, @DocPopcast, para você saber sempre que sair um episódio novo, que a gente fizer uma publicação lá. E lembre-se de avaliar esse podcast na sua plataforma de áudio, dá um coraçãozinho, dá uma estrela e, acima de tudo, aí no descritivo do episódio tem o link de apoiadores, em que você vai poder dar uma ajuda, dar um auxílio aqui nesse podcast com um valor simbólico. Aproveita que o ano passou, entendeu? Você já pagou a fatura de dezembro e agora você já vai poder investir em novos negócios. Então invista na gente que você vai ganhar mais um episódio. Se você fez o parcelamento, o truque era ter feito o parcelamento até dezembro de 2025. Você nunca ultrapassa o ano com dívidas. É o ideal. Eu sei que 95% dos ouvintes não fizeram isso, acontece. Mas é o seguinte, gente, novo ano, uma nova pessoa. Aí você escolhe se você quer que a gente continue a abordagem de xingamentos que tem funcionado contra os nossos apoiadores ou no amorzinho. A princípio estou falando no amorzinho, né? O novo ano, estamos na felicidade. Então vamos lá, eu mentalizando. A gente tá pedindo com tranquilidade, porque de vez em quando vocês gostam quando a gente dá esporro em vocês pra vocês apoiarem a gente, entendeu? Exato. Vocês estão sentindo esse clima leve, sem o Santana hoje? Tá uma vibe boa, tranquila, só tô eu, Paulo e uma convidada linda e maravilhosa, Marina. Seja muito bem-vinda para falar de marketing na música. Obrigada, meninos. Obrigada pelo convite. Alô, audiência, verão aí entrando, hein? Exato. A gente te agradece a sua presença. A audiência, a gente sempre falou muito sobre música, a gente estava comentando aqui um pouquinho antes da gravação, e a gente achava que era importante a gente poder conversar com uma pessoa que, né, tá ali por trás dos bastidores, está trabalhando com artistas enormes. Para quem não sabe, vamos contar um pouquinho aqui do cara crachá, da Marina. Ela é sócia-diretora na Jangada Comunicação, coordenadora no curso de Marketing Digital para Artistas da Music Rio Academy e formada também na PUC Rio, mais uma PUCiana aqui, junto com eu e Levi. Mais uma trinca PUCiana aqui, ó. Filhos da PUC. A Jangada aí já trabalha com Gilberto Gil, Cláudia Leite, Ludmilla, Maria Rita, Jorge Aragão, já passou Tove Lo, Bethânia, um monte de gente, assim, sabe os A-lists aqui do Brasil? Então, já passaram pela Jangada. Então a gente queria conversar um pouquinho justamente sobre esse lugar, né, da estratégia do marketing, na divulgação dos artistas, porque é algo que é sempre muito comentado em rede social, principalmente no Twitter. Será que as fãs e gays do Twitter são realmente expertos no assunto, que querem opinar sobre tudo, falar assim, não, eu acho que tinha que ser lançamento tal, e a gente comentar um pouquinho também sobre esse impacto, né, na estratégia, principalmente em 2025, uma era que a gente está vendo aí que as redes sociais são extremamente influentes nisso, como é que isso chega. Mas eu acho que para começar, como foi sua trajetória para você começar a trabalhar com marketing musical, para você chegar até você chegar na Jangada? Como foi essa trajetória para você? Boa, Paulo. Um bom resumão. Bom, a minha trajetória, na verdade, eu venho de um lugar de muito privilégio, né? Minha mãe se chama Gilda Matoso, ela é assessora de imprensa, ela é viúva do Vinícius de Moraes, ela é assessora de imprensa. E aí, enfim, depois que o Vinícius faleceu, ela manteve contato com os artistas e começou a trabalhar numa gravadora na época e começou a trabalhar com todos esses artistas alto nível da MPB, Caetano, Bethânia, Ney, os gringos também, Sting, o Sting quando veio para o Brasil, ela que trabalhou com ele, fez relacionamento com Pedro Almodóvar, enfim, a minha infância, quando eu conto, eu revi, sei lá, não sei lidar ainda com as histórias da minha infância, Chique. porque é muito chique, eu realmente devo alguma coisa, eu devo muito a esse berço que eu nasci, então eu sei que eu venho de um lugar de muito privilégio. E aí, né, nesse espaço, estava na faculdade, querendo ganhar meu dinheirinho, querendo pagar minhas contas, eu consegui trabalhar na produção dos eventos, né, da Flora Gil, da empresária do Gilberto Gil e esposa dele. E aí comecei trabalhando no Carnaval de Salvador, na Cara Crachá também, na porta,
né? A gente começava montando kit e tudo mais, e aí aos poucos eu fui entrando no time de produção mesmo, até que o pessoal falava: Ah, Marina, você que é mais nova, pega aí esse negócio de digital. Pega aí o Twitter, o MySpace, faz aí alguma coisa. E aí, enfim, além dos eventos da GG, eu também trabalhei em outros eventos, até que a Flora me chamou para trabalhar fixa na GG. E, e aí, logo identificou essa oportunidade de eu cuidar do digital mesmo. E aí não dava mais para eu ficar esperando a Kombi que ia trazer as baianas chegar, enquanto eu esperava fazer um tweet, enfim. A virada de chave, na verdade, foi quando eu fechei um patrocínio só com contrapartida digital. Não tinha nenhuma contrapartida física para o patrocinador. Ali eu acho que caiu a ficha de todo mundo que aquilo era um negócio, né? Não era mais uma coisa paralela para a gente ir fazendo. E aí comecei a trabalhar no digital desses eventos e até que a Flora me chamou. Falou: Marina, vamos, né? E aí todas as plataformas começaram a vir para o Brasil. Então o Spotify veio para o Brasil em 2014, abriu sede aqui, o Facebook tinha aberto em 2012, se eu não me engano, e todas queriam a atuação do Gil nessas plataformas, né? Nessas big techs. E aí, com isso, eu fui tendo um acesso a muita informação e fui aprendendo ali no dia a dia mesmo, com as próprias plataformas, até que, enfim, a Flora me chamou para abrir uma agência, porque a gente percebeu que outros artistas estavam precisando dessa entrega. E a partir de 2015, a Jangada existe. Então, temos aí 10 anos rodando. E, e é isso, assim, sempre amei música. Música foi minha companhia durante a minha vida toda, né? Enfim, então eu vivia com fone de ouvido, mesmo na aula, estava com fone de, meus professores dando bronca. Não, tá desligado, mas assim, no intervalo para ir de uma aula para outra, eu estava com fone de ouvido, então, e eu sempre fui desafinada, acho que pela minha voz já dá para entender que não canto, né? Não é meu talento. Então, assim que eu pude, né, agarrar com todas as forças essa grande oportunidade que eu tive, eu fui nela. A gente estava comentando agora sobre a questão da internet e acho que ela é um dos pontapés iniciais quando a gente pensa em marketing hoje em dia para música, talvez, principalmente para anunciar para o público, né? Comunicar ao grande público o que está acontecendo, o que vai acontecer. Eu queria entender para vocês que estão nos bastidores, quando chega um lançamento, quando chega uma nova música, um novo álbum, um novo projeto de algum artista, qual o papel principal que vocês veem no marketing da internet, que vocês veem no streaming? O que vocês sentem que nos últimos 10 anos, ainda mais, o que você sentiu que mais mudou nesse olhar que é preciso ter com a internet na hora de começar um lançamento musical? Nossa, muitas coisas, né, Paulo? Então, antes eu perdia as discussões, eu ficava com as sobras, sabe? O foco era o disco físico, era o show, e eu ficava com o que sobrava ali de material, né? Então a imprensa ganhava sempre, né? Então, Uhum. essa foto vai ser exclusiva para o veículo tal. Hoje a gente, na maioria dos casos, a gente que coordena ali a estratégia de marketing. E aí vai todo mundo jogando junto, né? Não é mais o patinho feio ali da estratégia. Sim. Porque, né? Enfim. E aí eu acho que um dos pontos principais que mudaram, um dos pontos principais que mudou foi a importância do apologista, né? Da gente considerar o fã como protagonista das estratégias, né? E como participante, né? Antes a Uhum. gente era uma via de mão única. O artista montava um álbum, lançava o álbum, e aí o feedback vinha assim, a partir de vendas de shows, enfim, a partir de vendas de disco, mas era muito devagar, né? Hoje o artista muitas vezes nem monta o álbum, ele monta um single, já solta, entende o terreno, modifica o caminho artístico até que ele está seguindo, que eu acho que é uma grande questão, até que eu acho que a gente pode abordar mais para frente, que é essa questão da urgência, né, do imediatismo, do artista precisar fazer tudo e precisar estar se moldando o tempo todo, e aí o que acontece com a arte, né, nesse cenário. Mas, enfim, então, hoje a gente, quando chega um projeto para a gente, a primeira coisa é estudar
onde o artista quer chegar. Então, essa é uma pergunta que a gente sempre faz. Então, onde você se vê daqui a 3, 5 anos? Uhum. Me vejo nesse lugar, me vejo sendo reconhecido por isso. Beleza. E qual é a missão da sua música como um todo? Qual é a missão da sua carreira, do seu trabalho artístico? Eu quero promover o encontro de pessoas através da minha arte. Tá. Aí, beleza. Com essa informação macro de carreira, a gente vai entender como esse projeto faz parte da nossa trajetória até lá. Só que a gente sabe que né, cada artista é um artista, às vezes o artista chega com essas respostas muito claras na cabeça, às vezes não sabe muito bem, às vezes tem artista que chega querendo, eu quero que seja um hit. Uhum. E aí a gente fica, putz. Qual a sua vontade com esse E quem não projeto? quer? É pra irritar. Aí fala assim, ué, mas todos querem, né? Beleza, deixa eu botar aqui no chat GPT como fazer Como um hit, fazer a um gente hit. faz. Mas eu acho que é isso, eu acho que esse é um ponto muito importante, assim. A gente, né, vocês têm quantos anos? Eu tenho Eu tenho 32. 32 também. Acabei de fazer. Podem revelar, tá bom. Então a gente tá parecido, tá numa geração parecida. A Sim. gente, quando era criança, chegava e podia ouvir rádio e torcer pra nossa música favorita tocar na rádio, né? Sim, Então, com certeza. ou ligava a TV e torcia pra estar passando Cavaleiro Zodíaco ou Sailor Moon, enfim. Então, quem mandava no que a gente ia consumir não era a gente. Eram os grandes veículos que eram muito influenciados pelas gravadoras, mais majors, né? Hoje, quem escolhe o que vai ser consumido somos nós, é a audiência. Então, enquanto antes dava para a gente ter, não tinha receita de bolo, mas dava para a gente ter um modelo ali. O Paulo chegou na gravadora, a gente vai assinar com ele, a gente vai fazer uma bateria de rádio, ele vai fazer os programas de rádio, ele vai fazer os programas principais de TV da audiência dele, e pronto. E aí ele vai ser exposto goela abaixo, entre aspas, Sim. para a audiência. Se a audiência vai amar ou não, aí é um segundo passo, mas as pessoas vão saber que ele existe. Hoje, para saber que existe, sim, gente, eu não estou achando que dá para você ser só muito bom nas redes sociais que você vai alcançar o público todo. A longo prazo, você precisa de investimento ainda, até hoje. É cruel falar que é acessível. Não É só ficar acessível. fazendo cover na internet que vai Não, chegar. Não, tem que ter uma estratégia, um tipo de Tem que ter uma estratégia Chega e vai chegar um ponto que não momento. sustenta. Vai chegar um momento que vai precisar ter um investimento de grana. Isso eu preciso dizer porque eu acho muito injusto quem fica falando que hoje qualquer um pode ser um grande. Tem um longo caminho. Mas hoje a gente consegue criar números verdadeiros sem depender de um grande veículo, né? Então, através das nossas próprias canais. Então é isso, assim. E aí eu acho que eu não sei se estou me prolongando na resposta. Não, Mas fica à só para vontade. concluir, que a coisa, já que está gravada, qualquer coisa a gente edita depois. Mas eu acho que para o grande artista, para o artista hoje ter sucesso, ele tem que saber com quem ele está falando. E ele tem que ser muito verdadeiro consigo mesmo, com a sua verdade, né? Tipo, a sua autenticidade, que é a palavra da vez. Então, primeiro, ele saber muito bem quem ele é, o que ele quer representar, quais são as causas dele, e depois ele saber com quem ele quer falar, quais são as características dessas pessoas, para a comunicação ser direta. Aquela comunicação, eu não vou falar isso porque aí eu vou afastar fulano, vou afastar esse tipo de público. Esquece. Sim. Acabou. Você vai ter que, assim, também é uma coisa que eu tô tentando abolir do meu. Mas são escolhas, né? Com certeza. São escolhas ao que longo da você só carreira, vai não tem ter como. aqueles die-hard fans, né, os fãs de Matar ou Morrer, se você tiver muito essa certeza da sua comunicação, sabe? Sim, com certeza. Isso é um ponto muito importante que você falou. A gente falou aí que a gente tem idade meio parecida. A questão da importância do fã. Eu acho como isso mudou ao longo dos anos, né? A gente consegue ver. Eu, por exemplo, eu fui um dos administradores e criadores do Beyoncé Now, que se tornou o maior fã-clube da Beyoncé no mundo.
E aí a gente viveu essa época do Orkut, a época do Facebook, a época auge. E eu consigo ver claramente a diferença do marketing musical nas gravadoras, dos investimentos dos artistas, as distribuidoras, com esse contato que tem com o fã. Eu lembro que Sim. lá em 2006, 2008, 2010, quando a gente fazia qualquer evento da Beyoncé, assim, era uma situação pra gente conseguir entrar em contato com a gravadora pra conseguir um pôster pra sortear, e isso era tipo assim, um auge do auge do auge. E aí corta pra hoje em dia a Beyoncé vindo pra Salvador, pegando um jatinho, tirando foto com a dona do Beyoncé Access, e fazendo o meet and greet. Então, assim, você vê que os artistas, as gravadoras entenderam a importância do fã, e principalmente falando do fã brasileiro, mas do fã de forma geral, na divulgação do artista, né? Uma coisa que a internet que trouxe, claramente. Eu acho Sim. que daí essa democratização de falas, e aí faz com que os fãs tenham esse poder essencial, né? Uma coisa que eu sinto também, quando você trouxe esse exemplo do Beyoncé Now, e acho que é nítido a forma como as próprias gravadoras elas enxergavam os próprios fã-clubes antigamente. Se a gente for parar pra pensar na produção de conteúdo de fã-clubes, acho que o Beyoncé Now passou por isso diversas vezes, que você divulgava uma coisa e você era derrubado pela própria gravadora porque você estava divulgando uma coisa de material que não podia. Nem E me fale. sendo que, né, o Beyoncé, eu estava acompanhando a época do Beyoncé Now e caiu várias vezes. Várias Então, vezes. a gente para pra pensar justamente, eu acho que esse é um ponto crucial, né, o papel do fã dentro do marketing também, e que isso vem mudando conforme o tempo, porque é isso, a gente volta uns anos atrás, tinha uma fanpage de a mais conhecida, tipo, o artista tal Brasil, Katy Perry Brasil, Dua Lipa Brasil. Sempre tem, assim, uma fanpage Brasil. Inclusive, muitas das vezes, fanpages Brasil são as primeiras fanpages de artistas mundiais, sabe? Tem vários casos assim. Então, e a gente vê que é como a gravadora muda de postura. Antigamente, se você divulgasse uma foto, um trecho de um clipe ou alguma coisa do artista, a gravadora ia lá assim, ó, toque, 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 ei, tira do ar agora, tira, e de repente não é mais nesse lugar. Porque o fã, ele tá ali como complemento desse fomento que é necessário para que o single aconteça e que a coisa gire. Mas, amigo, foi isso, né? Eu não sei se você sabe, eu não sei se a audiência sabe, mas o que fez a gente parar com o Beyoncé Now, a gente desistir e falar não vamos mais fazer, é que começou a cair tantas vezes o Instagram e a gente, assim, com 200 mil seguidores, naquela época, né? 200 mil seguidores. Aí chegava, a gente fazia uma publicação e, assim, a gente tomava muito cuidado com a questão de direitos autorais. Então, também não era como se a gente aloprasse. Não, a gente levava isso muito a sério. E ainda assim, caía por foto, caía por qualquer coisa que fosse. E aí começou a cair, a gente não conseguia criar uma nova conta. E aí começou a se tornar um estresse na nossa vida. E a gente falou, cara, a gente tá se estressando, a gravadora não tá apoiando, a artista não tá apoiando. E aí no final, pra ter um trabalho que a gente não recebe nada em troca, vamos continuar sendo fã na nossa... E assim, a gente tinha muita repercussão, né? Isso é muito bizarro. E aí hoje em dia a gente consegue ver nos artistas, principalmente nos artistas brasileiros, mas nos artistas internacionais, o quanto eles conseguem... A Dua Lipa, que veio e reconheceu a fã brasileira que estava lá na grade, a gente consegue ver isso com frequência, porque é isso, é você entender o poder daquele fã-clube, que às vezes vão ter ali milhares de seguidores, e seguidores fiéis e qualificados, que é o mais importante de tudo, que são aquelas pessoas que querem ver aquele artista e querem ver aquela notícia, que hoje em dia, tráfego convertido assim... é a coisa mais difícil que tem. E aí você tem uma página que tem tudo que você precisa e você não dá valor, você de graça ainda, sem pagar sem tráfego pago, sem contratação de serviço. É um CLT! É um CLT! É um CLT De graça. da artista de graça! Pô, pelo amor. Ô, Levi, me conta, assim, em que momento, sabe? Eu não sei se eu posso trocar Claro o que papel. pode. Claro, Claro. não, isso aqui é uma Ok. roda de conversa. Em que momento você falou, cara, eu amo tanto essa. Tipo, o que te fez amar tanto a Beyoncé a ponto de você dedicar a sua parte do seu dia? Quantos anos você tinha? Eu Isso é importante tinha também. 15, 16 anos, mais ou Tá. menos. Eu acho que Mas- né? É uma fase que as pessoas criam mais, né? Sim, mas Fã-clubes. isso é uma pergunta interessante. Por quê? Olhando para a pergunta que você tá me dizendo, eu chego a uma conclusão simples que eu acho que resolve muitas questões que a gente tem. Pra mim, foi a criação de comunidade.
foi me sentir pertencente na comunidade do Orkut, da Beyoncé, que tinha lá e o povo criava fórum de discussão, de que ela foi no Met Gala, e qual foi o look que ela usou, e qual é o single, qual é o clipe, e a gente debatia aquilo. Então eu acho que o Orkut trouxe muito isso. E aí depois virou o Facebook. Então eu acho que me sentir pertencente de um lugar em que as pessoas estão ali. Então eu acho que isso tem que ser levado em conta aí. 2025, a gente tá falando aí de 2006, 2007, talvez. 2025 ainda é isso. Eu ainda acredito que as pessoas sejam fãs justamente porque, claro, tem a visão ali da divindade do pop, de admirar, de musicalmente você gostar, mas eu acho que é muito difícil você ser tão fã e há tanto tempo de um artista se você não se sente pertencente daquela comunidade, sabe? E talvez as causas, né, as bandeiras que ela levanta fazem Sim, parte também, né? Eu acho que se fosse só pela música também talvez não se sustentasse tanto. sim, eu acho que isso também, acho que a gente leva bastante isso em conta, mas eu também acho que isso foi ao longo do tempo construído. Eu acho que a primeiro momento foi a questão do talento mais o pertencimento da comunidade. E aí depois você vai adentrando o artista, aí você começa a ficar louco, aí você vê os posicionamentos, você vê os lançamentos, as coisas, e aí pronto, aí acabou. Mas tem que ter um É, chamariz. uma construção de imagem junto, que eu quero dizer, não é Uhum. nem só a bandeira, mas a construção de imagem, né? A marca ali muito clara com quais são os atributos. Eu acho que isso é muito Uhum. chave também, né? Isso. Sim. Pô, E aí legal. a importância justamente do nosso tema, do marketing musical, que é justamente isso. Não adianta só você ter uma música boa e talento, né? Uhum. Você tem que ter o investimento, você tem que criar essa comunidade, você tem que investir nessa comunidade, e você tem que ter, enfim, outras coisas que você... E aí você vai pingando, aparecer em certos lugares, e aí dependendo da sua estratégia, é mainstream, então você vai aparecer num Domingão com o Hulk, ou é uma coisa mais segmentada de construção de comunidade menorzinha, e aí você vai investir em um encontro com fãs. Cada um tem o seu coisa, porque também acho que muito artista deve chegar pra você pequeno, querendo uma comunidade, e aí chegando e virando falando assim, o que você acha de eu participar do Caldeirão com o Mion? E aí você fica tipo, calma aí, peraí, é isso que você quer? Acontece isso? Calma, vamos dar três. Não acontece isso porque essa estratégia normalmente é de TV, né? Eu entro Uhum, mais, por exemplo, eu quero ser capa da Pop Brasil, Uhum. que é a uhum, playlist mais importante de pop do Spotify, por exemplo. Sim. uhum, E aí a gente fala, olha, não, a gravadora ou a distribuidora não me deu a mínima no meu primeiro lançamento. eu quero Olha, mandar o eles kit não. pro Google Gloss. Aí você fica assim, Exatamente. Eu calma, falar, calma olha, aí. eles não vão te dar a mínima, porque não é o momento é o momento da gente se dar a máxima, a gente começar a Uhum. E aí sim, a gente começar por um nicho. Eu gosto de brincar de war, sabe? Aquele jogo de Uhum. tabuleiro. Então, Sim, primeiro vamos conquistar um território. Primeiro vamos ser o nome desse tipo de música, o nome dessa comunidade, o nome. Eu sou de Niterói, que é aqui, uhum. Eu né? também! Então, Ih, pronto. gente, tem Pronto. niteroiense. Pronto! Então a gente com certeza Acabou! tem 80 Acabou! amigos em comum. Exato. Mas é isso, assim, eu falo que eu sou de Niterói em todos os palestras, lugares que eu vou, eu me conecto já, tá vendo? Eu e Paulo já viramos. Acabou de falar, já A somos gente é amigos. primo, a gente é primo. Sim, Tem Exato. alguém sim. ali em comum, com certeza. E É, até quando não tem em comum, aí cria rivalidade. Mas Niterói é Rio de Janeiro, aí pronto. Aí começa já o papo, você aí, já vira pronto. amigo, inimigo, já tá tudo. A melhor vista, a coisa de Niterói é vista pro Rio. Aí Rio de começa Janeiro. esses Aí piadinhas que a começa. gente que é de Niterói Exato. já tá Já tá cansado calejado, de já saber. Já conhece tá assim com a ódio. besta. Mas eu acho que é isso, assim. Então, eu sou um artista que sou nascido em Friburgo. Cara, vamos então pegar a galera de Friburgo vamos conquistar essa galera para eles se tornarem superfãs e levarem seu trabalho adiante. E a gente, com o digital, eu também falo, se me falassem há 10 anos, Marina, olha, ó, atenção, tá? Pop da Coreia. Presta atenção no pop da Coreia.
10 não, né? Porque eu falo isso já há muito tempo. Acho que o pop da Coreia, 10 anos, talvez o K-pop já tivesse aí. Mas há 20 anos eu ia falar, cospe o ácido. Imagina, Brasil, o país que mais Nunca. consome sua própria música. Não vai consumir música Não da vai Coreia, ligar pro pop. K-pop, não. Barreira linguística, esquece. Exatamente. E tá aí. Então, assim, o digital permite que você encontre o nicho do funknejo, de qualquer mescla que você queira fazer, enfim. Então, Você, é, eu você tá acho que. comentando disso do nicho, e eu queria perguntar, porque eu acho que tem tudo a ver com essa pauta que você trouxe agora falando disso, é porque como você trata com artistas que são muito grandes, a gente pra pensar em artistas como Gil, como Jorge Aragão, que, por exemplo, são pré-internet, sabe? Pré esse lugar que a gente conhece, da divulgação, da forma de trabalho. Como você encara essas estratégias quando um artista ele é pré-internet, quando ele já é um artista mais nativo da internet, ou seja, nasceu já depois desse processo em que a internet está estabelecida? Como é feita essa diferenciação de estratégia de entrega, né? Porque é isso, os mais antigos já são macro, já são Brasil, é uma Bethânia que é enorme. Então, de repente, o outro artista, não, você já trabalha de uma forma diferente. Como é isso pra você? Então, é claro que o artista que é nativo, ele é muito mais fácil da gente criar conteúdos engajáveis, da gente traçar estratégias pensadas já nos formatos que cabem nas redes sociais, né? Uhum. Então, é, mas o Gil, às vezes, ele surpreende. A gente provoca, Gil, vamos fazer isso. Ele topa, ele faz, é ótimo. Jorge também. O Jorge esses dias fez um vídeo no CapCut por conta própria, Ó. postou do jeitinho dele. Passado. Aí. Ele é ligado também nessas coisas. Então, mas assim, é óbvio, são artistas que eu não vou falar, olha, seu sucesso tá aqui. Vamos parar, vamos fazer aqui um viral para vamos entrar na trend pra gente fazer sua Vamos música fazer uma estourar. dancinha aqui. Vamos fazer uma dancinha. É... Agora, Colocar a o Gil e gente o Aragão pra fazer What's Going On e Busy in the Trap. tá vendo? Yeah. Ou o da Whitney Houston também, bateu o tambor ali na hora. Mas, ó, o legal do Gil é a família, né? Então ele tem a Sim. Flor, que é a neta dele, de Ai, 16, 17 anos. meu Que é Deus. super antenada. Então ela tem um vídeo que viralizou deles dançando Galinha Pintadinha, que foi hilário e provocou a criação de Sítio do Pica-Pau Amarelo com a Fit Galinha Pintadinha. É, Mas, enfim, eu acho que são estratégias diferentes. Eu não me preocupo em pedir que ele grave conteúdos exclusivos para a gente promover os trabalhos, etc. A gente vem com trabalho. Aliás, a gente já está falando em janeiro, então a gente lançou um trabalho com a Loki em dezembro, Olha. é, e foi feito muito mais em cima de estratégia de fã-clubes, estratégia de conteúdos exclusivos deles vivendo, né? Não do Gil olhando para a câmera e fazendo trends, mas deles vivendo ali e a gente acompanhando e publicando nas redes. Então, não demanda tanto e os fãs não esperam tanto isso também, Uhum. né? Uhum. Agora, se você é um artista em início de carreira, eu acho cruel também falar que precisa ser antenado e usar a linguagem do digital, do TikTok e tal, porque tem artista que não vai ser e tudo bem. E aí eu gosto de trazer o exemplo do Brownie, né? Então, às vezes eu sou uma pessoa que vende Brownie e eu quero vender aqui para minha galera. Eu consigo vender, eu abro aqui minha barraquinha todo dia, eu vendo bem e tá tudo certo e tô vivendo do meu trabalho. Mas às vezes eu quero, o Luiz do Brownie é meu amigo também, e é da PUC. Amor. Todo mundo da PUC. É, ele foi para outro caminho, ele é gigante hoje, vende no Brasil todo, o Brownie do Luiz, e tá tudo certo. E são dois modelos de negócio, os dois vivem do trabalho que tem e funciona. Agora, com o digital, né, vendas online, e-commerce, você consegue mais rápido o acesso aos fãs, né? Consegue mais inteligência de dados, enfim. Então, só fazendo esse parêntese, gente, minha psicóloga fala que eu preciso
seguir minha linha de raciocínio, não preciso ficar me Mas eu corrigindo, tô mas seguindo. Não, Tô a tá gente- seguindo, a gente tá junto, a gente beleza. tá junto. Não se Então, ó, corrige não, psicóloga. concordo com a sua psicóloga, tá ótimo, vai. Tá bom, Tá indo. então vai. Então, assim, feito esse parênteses, quando chega um artista, né, que ainda não tem o público conquistado, é isso, assim, hoje a barreira é maior no sentido de todo mundo tem o mesmo acesso. Então, enquanto antes você precisava chegar num grande nome, numa gravadora, para conseguir gravar a sua música e conseguir fazer com que a sua música fixada, né, com o seu fonograma existisse, hoje você grava em casa, lança direto, né, consegue fazer tudo. Então tem muita concorrência. Para a gente tentar ganhar da concorrência, os canais digitais vão ser muito importantes e uma presença autêntica, que você domine as plataformas, saiba qual é a melhor, o hook de 3 segundos no início dos vídeos, como usar o Reel para alcançar, como usar o carrossel para alimentar, usar o Story para se conectar com os superfãs, enfim, os canais de transmissão, né? Acho que esse é um ponto importante e crucial da nossa conversa. O Philip Kotler é o papa do marketing, né? Sim. E ele no Todos marketing... nós estudamos. Me deu gatilho, Todos tá? nós Me deu estudamos. gatilho, queria dizer Gente! Lembrei. Levi, nunca parei para olhar a cara de Philip Kotler. Posso procurar no Google? Vou procurar no Google. Procura no Não. Google. Depois eu vou ver para dar uma nota para Kotler. Mas Kotler é o papa do marketing. E ele no marketing 5.0, se eu não me engano, que agora já está no 6.0, meu Deus, socorro. Ele fala dos apologistas, né? Da entrada dos apologistas no funil do consumo. Então, antes o consumo era assimilação. Então, eu sei que o Paulo Correia existe. Hoje, eu já sabia, tá? Mas vamos lá. Hoje eu sei que Paulo Correia existe. Aí o Paulo falou que é de Niterói. É uma informação que me interessou e me senti atraída, é o segundo A. Aí eu fui pesquisar mais do Paulo. Abri o Instagram de Paulo, adorei ele fazendo uma paródia dos Net Game. Aí, poxa, aí vi que outros amigos meus, a gente tem amigos em comum, que as pessoas comentam, poxa, seus conteúdos são maravilhosos. Então, o terceiro A, que é a arguição, né? Eu me senti convencida a seguir o Paulo. Sim. Por causa de outras pessoas. E aí eu termino na ação, que é seguir o Paulo, é comprar, assinar o podcast, me tornar uma apoiadora, porque ele falou que se eu não me tornasse, ele ia me xingar. Então, beleza. Eu comecei a seguir, a apoiar, toma todo o meu dinheiro. Gente, ó, 13º todo aqui pro podcast. Maravilhoso. Fica a dica, gente. Nas Fica a dica, finanças fica a dica. e Levi, ó. Nas finanças e isso. Levi junto, tal. Estamos juntos. Então acabava ali na ação, né? Então, seguir, em apoiar, etc. E aí, com o digital, a gente criou o quinto A, que é o apologista, justamente isso que a gente está falando. É o Levi, com a página da Beyoncé. É a Tuvlow Brasil, né? A gente falou que a Jangada trabalhou com a Tuvlow no último lançamento dela. No One Dies for Love era o single, e Dirty Femme, eu acho, era o nome do. Ih, gente, peraí. Isso. Eu tive Covid. Fica tranquilo, né? Vamos lá. Foi Dirty o Femme. de Isso. Dirt Fam, de 2023. Isso, exatamente. E eu lembro, quando a gravadora entrou em contato com a gente, assim, um ponto-chave para eles, eles falavam, cara, esse fã-clube aqui, Tuvlow Brasil, eu não sei como eles sabem das coisas, eles sabem de tudo antes da gente, tem coisas às vezes que a gente não sabe, eles já estão sabendo, eles são super importantes, então a gente ficou em contato. É claro que tem uma limitação ali de conteúdo exclusivo e tudo mais, mas eles entenderam muito a importância do público brasileiro, né? Por isso que eles fecharam com a agência, porque eles queriam esse contato direto com o público. Aí sim a gente bateu no Google Gloss, conseguiu né, trabalhar bem a presença da TUV nesse lançamento aqui no Brasil, conseguiu capa do Spotify no Dia das Crianças. A gente falou, ó, outubro é Dia das Crianças aqui no Brasil, se ela mandar uma foto dela criança, talvez a gente consiga aí a gente conseguiu a capa da Supernova, que é uma playlist importante, tal. Enfim, então eles entenderam o poder do apologista, e eu acho que essa é a grande questão, né, dessa mudança.
Tem gente que até hoje tá achando que fã enche o saco, que fã tá mais pra Uhum. atrapalhar do que pra ajudar e tal. Isso é verdade. Gente, o fã vai ter opinião, o fã vai achar que podia fazer melhor, sim, É. porque, claro, é uma devoção, é um conhecimento absurdo do artista, né? Que Sim. a agência muitas vezes não vai ter o mesmo conhecimento que o fã que tá lá desde os 15 anos tem, do artista. É por isso que a gente Agora, critica a Beyoncé todo episódio aqui nesse Todo podcast, tá, episódio, meus mas amores? só a Porque gente nós pode somos falar da mal. Behave. Eu, hein? Só Só a a gente. Entendeu? Não vem fã de eu fora, acho que não, hein? nem sempre o fã vai saber fazer melhor, mas eu acho que. E aí que tá o pulo do gato, né? O jump of the cat. É você fazer uma aliança Jump com o of the fã cat. pra você pegar o melhor que o fã Sim. pode te oferecer e você Com certeza. juntar com a estratégia que você pode oferecer melhor do que ninguém, porque o fã também vai ter aquela coisa cega de virar e falar, não, eu acho que é Exatamente. isso, acabou, vai ser muito melhor, faz isso, faz aquilo. Porque tem a devoção. Então você juntar a estratégia com esse amor, você acaba fazendo essa conta aí Tipo que com embolado. certeza dá certo. Exatamente, Esse esse bem embolado. boladinho, ó. Não, E- a gente trabalhou no lançamento do Kisses, da Anitta, né? Aham. Uhum. E, gente, nesse lançamento, a Warner Global decidiu que não podia mais ter conteúdos de mais de tantos segundos com as músicas, os fonogramas da gravadora. Aham. E aí, assim, no meio do lançamento, primeiro lançamento trilingue, blá 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 blá, Uhum. as páginas de fã, todas Caíram. sendo derrubadas do Twitter. Todas. E a Aquela gente passada de ia, perna que a gente fala assim, ó, meu Deus! puxa, como a gente podia ter passado sem essa? Mas, enfim, Sim. aí é uma coisa global, né? Com certeza foi, enfim, não sei. Aí eu também não vou saber o que o gringo lá decidiu, por que ele decidiu dar esse mimo pra nós. Mas foi, cara, um trabalho de corpo a corpo, da gente explicar a importância de. Bota todo mundo na allow list, bota todo mundo É. numa lista de permitir conteúdo, então, porque é conteúdo retroativo também caiu, né? Então, conteúdo que já tinha passado. Então, E a num caso Anitta é como esse uma. da Anitta, vocês já entraram, vocês entram em contato direto com as páginas para explicar o que aconteceu, ou vocês vão direto pra gravadora para liberar o conteúdo deles? Tudo junto ao mesmo tempo. Nossa A gente senhora, ih, tinha o delícia. contato com o QG, né? Que era a central ali de fãs, Uhum. que eram meninas super competentes. E aí a gente falava, cara, vai organizando aí que a gente vai do nosso lado falando com a gravadora para todo mundo conseguir, porque a gente sabe a importância de todas essas páginas, enfim, né, divulgando, desmentindo, porque é isso. Isso é uma coisa muito legal que os artistas conseguem fazer se eles têm um conhecimento ali de quem são os fãs, porque vai ter fã também que tá ali mais para criticar mesmo, e aí tudo bem. E aí deixa esse fã ali com essa missão dele. E talvez seja até bom, né, ter esses fãs que criticam para ir te. Mas é isso, assim, ter essa relação mesmo, de ouvir os fãs, de moldar o que for moldável e outras coisas a gente tem que passar. O Gil fala, né? O povo sabe que quer, mas o povo também quer o que não sabe. Às vezes ele nem sabe que ele quer o que está vindo para aí. E eu acho que o mais legal é quando o artista surpreende, né? Em vez Exato. de trazer ali o que já está sendo esperado, ele traz uma coisinha um pouquinho mais elaborada, enfim. Sim, com certeza. Mas nesse caso da Anitta, foi assim: a gente agiu com o QG, direto com os fãs. E o QG, gente, olha, o pessoal tá aqui desesperado, porque a página não volta e tal. E a gente levando números, levando dados para a gravadora para tentar reverter essa Reverter a situação. situação, né? Nossa, eu imagino que deva ter sido uma dor de cabeça enorme, porque era um lançamento grande, eu lembro disso, que foi um lançamento, todo mundo falando, nossa, agora vem um projeto com trilingue, ela vai cantar em inglês e português, todo mundo... E eu imagino na hora do momento de saída, a linha de frente de que vai divulgar aquilo ali, de repente tá sem poder fazer divulgação. A gente tá comentando dessas questões globais, a gente já falou um pouquinho sobre Beyoncé também, e eu queria perguntar pra você, Marina, qual artista pop internacional você olha pra carreira, ou você já olhou pra alguma estratégia que ele fez, e você fala assim, cara, isso aqui foi muito legal, sabe? Que você admira, você fala assim, pô, maneiro. Olha, eu não sei se dá para chamar de pop, tá? Mas o Let's Lil go. Nas X, eu fiquei com um super foco, um hiperfoco nele na campanha do Monteiro, que ele porque eu acho que ele trouxe muito uma pauta para as músicas dele.
ele foi muito ousado no posicionamento dele, num ambiente super hostil, né? Ele se apresentando daquele jeito grávido do projeto. Não sei se vocês lembram, né, do Lembro, lançamento não. de Monteiro, Lembramos, sim. Fãzinhos. mas eu sei que é rap, mas eu acho que a estratégia foi bem pop, né? Ele usou muito memes também na comunicação, dumps e o conteúdo de fã, conteúdo cru de fã, né? Aqueles, tipo, bonequinhos de game com a letra da música, eram umas coisas Sim. mega aleatórias, engraçadas. E o que me chamou a atenção, que eu achei legal, e que agora talvez não esteja tão fresco na minha mente, mas foi como ele fez aquela campanha ele publicou o tênis da Nike Foi, o tênis com da Nike tinha uma sangue. gota que começou a viralizar dizendo que tinha uma gota de sangue no solado ali, no amortecedor do tênis, um negócio desse, eu lembro disso. Isso. E aí o clipe dele foi ele sendo processado, né? Ele no court, Sim, sendo Ih, julgado gente, por isso. metendo Mentira, no mentira, tribunal. mentira. Para. Marina foi esqueci mentira. como é que se fala em Olha lá. português. Sai de Niterói e fica assim, ó. Ela é assim, ai, gente, nojento. Ai, que nojo. How do I say? Ai, me faltou a palavra, gente. Desculpa. How do I say? How do I say? Ai, tá. Mas, enfim, ele no court, no tribunal, sendo julgado. E aí, nesse clipe, ele criticava justamente o sistema de fiança por financeira, né, americano. Então, depois ele deu entrevistas falando como ele era contra isso, né? Pô, aí os pobres vão ter que ser presos, porque eles não têm condição de pagar uma fiança, mas o rico que faz o mesmo crime está podendo sair porque tem uma posição de privilégio financeiro. E aí não só isso, né? Porque poderia terminar aí, ele usando esse movimento no clipe dele e ele falando disso nas entrevistas, mas ele também usou o dinheiro arrecadado. Aí eu não sei exatamente, de repente, depois a gente pode fazer uma pesquisa rapidinha, mas ele usou o dinheiro da campanha ou do streaming, né? Os royalties do digital para financiar um projeto que ajudava pessoas de classes baixas que estavam precisando dessa fiança por crimes pequenos, né? Por crimes. Agora não está me vindo a palavra. Mas eu achei uma campanha muito redonda. O tempo todo ele ali ativo, sabe? Falando do projeto de forma criativa, criando um storytelling, uma narrativa que mantinha a gente ali engajado, querendo consumir. O trabalho musical excelente, né? Então, entregou o que precisa ser entregue e entregou toda a narrativa em volta, toda a história. Eu achei maravilhoso. Enfim, aí tem Bad Bunny, né? Mais recentemente, o Deve tirar umas fotos. Tá? Cadê a nojenta Aí, agora? Falando cadê? espanhol? O Não inglês tá, ela né? fala. Não, é agora porque o ela- espanhol- Não eres latina! Não eres latina! Não era trilingue, mas... Ó, só um Mas, parênteses aqui enfim. que eu tava pesquisando enquanto você tava falando, foi no lançamento de Industry Baby, que foi o clipe em que ele é Isso. preso, que ele tá todo de rosa, em que ele fez o financiamento, né, o fundo de parceria que ele fez junto com o The Bail Project, que pagava fiança de pessoas presas por infrações leves dentro do sistema judiciário americano. Então, o dinheiro que veio a partir desse clipe, ele pegou e investiu justamente em ajudar o projeto, inclusive, aí ajuda mais de 17 mil pessoas com assistência financeira para pagamento dessas fianças, dessas infrações que são leves. E aí foi justamente isso, esse clipe sim. que ele usou. Me aquece o coração toda vez que uma campanha de marketing é amarrada nesse ponto de devolver para a comunidade, sabe? Então, Uhum. além de ter uma música boa, além de ter uma estratégia legal, interessante de você acompanhar, tem também esse valor de devolução para a comunidade. Então, poxa, o Bad Bunny, com o que ele fez com Porto Rico, o primeiro show era só para pessoas de Porto Rico, né, residentes de Porto Rico. O Emicida com Amarelo é outro case nacional. Gente, tá parecendo que eu sou rapper, né? Não sou. Mas
O Emicida com Mas Amarelo eu também amei. eu sinto que existe um lugar quando a estratégia de marketing do artista ela vai para além do crescimento próprio, né? Da querer fazer o marketing Sim, para ele isso. crescer e ele se divulgar. Você comentando agora me fez lembrar também de um outro momento que teve, que foi até recente, se não me engano, acho que foi do ano passado, posso estar enganado. Que foi da turnê da Olivia Rodrigo, da Guts Tour, que ela fez toda uma divulgação, principalmente nas primeiras datas da turnê dela nos Estados Unidos, sobre a saúde reprodutiva de mulheres nos Estados Unidos. Em que ela divulgava panfletos para os fãs, enquanto eles chegavam na turnê, sobre conscientização sexual. Junto com ela fundou, né, teve o Found for Good, né, que para conscientizar esses direitos reprodutivos das mulheres e tudo mais. E foi uma campanha que eu achei muito interessante justamente pelo papel e pela persona que a Olivia Rodrigo sabe? Como ela se comunica com uma comunidade que é tão jovem, que também tá começando a ter esse conhecimento sobre a sua própria sexualidade, sobre essa descoberta, e ela se preocupou de pegar uma turnê dela para ser, além da divulgação do material dela, de investimento dela, obviamente lucrar com os ingressos vendidos e tudo mais, mas para aproveitar esse momento para conscientizar toda uma fanbase que é jovem, sabe? Que tá adentrando nesse Uhum. mundo. Inclusive, obviamente, foi extremamente criticado pelos conservadores americanos, dizendo que, tá ensinando as crianças sobre sexo, sendo que não era nada disso, era justamente questões preventivas, tanto de doença, quanto de gravidez, quanto de conscientização do próprio corpo, justamente para mulheres, né, que a gente sabe muito bem que tem acontecido, né, nesses momentos aí da Sim. sociedade com relação às mulheres. Então acho que é muito legal quando realmente você trouxe um ponto muito, muito interessante sobre marketing e música, que é quando ele vai para um lugar para além da música, para além da carreira do artista, para preencher às vezes um lugar que tem um gap, sabe? Tem alguma coisa que vale a pena ser investida. Eu acho que. Ainda mais. Vai. Vai. Não, vai você, Levi. Eu tô falando pra caramba. Vai. Não, então, acho que a gente pode resumir bastante. Eu acho que uns 3 pilares aqui que a gente falou bastante, que eu acho que o senso de comunidade, o posicionamento do artista e o material do artista. Eu acho que quando a gente junta esses 3 pilares ali, a gente fala de marketing e de investimento. Eu queria citar também recentemente, eu acho que um case de muito sucesso foi o Cat's Eye na comercial pra Gap, em que teve toda aquela situação com a Sydney Sweeney, e aí elas que já são um grupo que seguem ali um posicionamento de diversidade, elas fazem um comercial que justamente é um contraponto, é um posicionamento, e aí elas fazem, e isso já é um posicionamento para os fãs se identificarem, e aí os fãs se identificam, e aí começa a rodar, e também eu acho que no digital elas têm uma força muito grande, né? Você vê que elas fazem as dancinhas, elas se juntam com outros artistas de K-pop. Então eu acho que, pra mim, assim, do último ano, um case de muito sucesso de digital e de investimento, de tudo isso que a gente tá falando, é o Cat's Eye. A gente consegue ver que tem uma mente por trás que tá pensando em tudo que sai daquele artista, tudo que elas falam, aonde elas estão, onde elas estão confirmando shows, tudo isso é muito alinhado e muito bem feito. E, conforme a Marina falou, nem sempre o seu brownie precisa ser o brownie mais gostoso para você vender pro Brasil inteiro e aí fazer milhões e milhões e milhões. Às vezes, se seu brownie for gostoso o suficiente para Friburgo e o povo de Friburgo estar feliz com isso, tá ótimo. Às vezes é isso que você precisa. É isso, gente, é muito isso, cara. Por favor, obrigada, ó. Porque é o seguinte. As pessoas, eu acho que o artista, um ponto-chave é ele determinar o que vai ser sucesso para ele. Então, às vezes, a gente tá tão obcecado com. Porque aí a gente tá sem tempo. A gente pode passar um pouquinho? Não, Mais ou vai. menos. Pode falar. Tá. Podemos. Porque às vezes o digital trouxe os números para todo mundo ver, né? Então eu olho para o meu amiguinho que está ali há menos tempo do que eu, com números triplicados, né? Muito maiores do que os meus. E aí eu falo, poxa, não tenho sucesso. Quem tem sucesso é o fulano que está com tantos números. Precisamos falar sobre compra de resultados. Né? Então, muitas vezes o coleguinha está ali pagando para as pessoas ouvirem, pagando, fazendo dependendo do mercado, do gênero musical, é muito mais comum que o colega esteja comprando resultados, fazendo de streams para ter os números inflados e aparecer no chart.
Sim. Então, eu acho que é fundamental para o artista que está ali no início, meio de carreira, estabelecer o que é sucesso para ele, ponto. Pensar, cara, o que que vai me deixar pleno, feliz, plenamente feliz? Ah, vai ser tocar no palco do Rock in Rio. E aí, focar, sabe, direcionar os esforços para esse caminho. E saber celebrar o sucesso também. Não é chegar no palco do Rock in Rio e falar, mas o fulano tá no palco mundo e eu tô no Sunset. Uhum. Cara, pô, você chegou, sabe? Vamos celebrar. Isso aqui é um negócio, assim como o Brownie do amiguinho de Friburgo. A carreira artística é um negócio. A gente tem que olhar para ela como um negócio, entender que ela precisa de investimento, de tempo, de dinheiro, precisa de estratégia, precisa de planejamento para ela chegar onde a gente quer que ela chegue. Existe muito esse romantismo de, eu tenho talento, né? Existe muito, todo mundo fala, todo artista fala que já ouviu isso antes, né? Ah, você canta, mas você trabalha com o quê? Ah, Uhum. você é Ai, músico, você trabalha com o ai, que quê? ódio. E toda vez que algum artista ouve isso, uma fada morre em algum lugar no mundo. Sim, Exatamente. com certeza. E às Mas eu acho que vezes é tem o chato. artista, o artista que vai pro palco mundo e daqui a 5 anos ninguém lembra mais quem ele é. Sim, Ou então um artista que infla também tá em número 1 no top 50. Brasil tem 10 músicas no top 50 Brasil, só que na hora que vai vender o show, não vende não 5 vem. ingressos. Então, assim, Exatamente. né? Tem que E tem pensar no que artista, você quer. e é o que você falou, tem artistas mega nichados. Eu lembro, eu não estudei recentemente, mas a Fresno, por exemplo, que é uma banda Uhum. de quê que a gente pode De chamar? rock. É, Pode De rock, colocar né? rock, pop rock. Pop rock? pop Uhum. De rock. pop rock, que é uma banda público nichado. Se eu perguntar, acho que para minha mãe, para as minhas amigas do colégio, não vão saber quem é Fresno. Mas é uma banda que está aí há quanto tempo já, fazendo show, vendendo. Eles têm um cuidado ali de comunidade, né? Esse é um ponto também interessante. Agora a gente está vendo as redes sociais todas migrarem para uma entrega quase 100% baseada em algoritmo, né? O TikTok é 90% baseado em 90% isso. a entrega de conteúdo, né, com base no que as pessoas tendem a gostar e o quanto esse conteúdo está performando. Então, não importa se o Paulo tem 1 milhão de seguidores, se o conteúdo não for bom, não vai chegar nesses 1 milhão de seguidores. Exato. Não for bom, e For aí bom, calma aí. For e o bom. conteúdo ser bom é tipo ser tiktocável, não é nem ser Exato, nem. relevante, é ser Exato. adaptado à Não é plataforma. necessariamente a qualidade, é adaptado porque a plataforma tá entregando e a galera tá parando Exige. literalmente para assistir. É. Exatamente, o jogo é esse. Então, na contramão, a gente está tendo canais de contato direto, como canal de transmissão no Instagram, o próprio mailing, né, que sempre existiu, mas a gente está tendo aí um retorno, grupos de WhatsApp, para a gente não depender de algoritmo para falar com os superfãs. Então, Sim. isso é uma dica que eu dou para qualquer artista que esteja ouvindo a gente, de ter o contato dos superfãs. Cara, de fato vai se interessar em ficar recebendo as informações e cuidado também com essas informações. Então, a gente tem, por exemplo, a Fresno, eu assinei a newsletter deles para entender o que eles mandam. Eles conseguem mandar toda semana um conteúdo engraçadinho, interessante, sobre qualquer tema e sempre relacionando a alguma música do catálogo deles. Legal. Às vezes, você vai ter o contato do superfã só para falar: olha, lancei, toma. Porque é injusto. Eu pedi para o Gilberto Gil gravar um vídeo tiktocável para a gente conseguir entregar para quem já gosta de Gilberto Gil, já gostaria de saber que ele está lançando uma música, Uhum. a gente conseguir entregar a informação de que ele lançou uma música para essa galera. Eu quero ter os leads, eu quero ter o contato dessas pessoas sem depender de algoritmo nenhum. Ou de Sim. dinheirinho, né? De ads, de Uhum. campanha de tráfego pago para impactar essas pessoas. Então, eu acho que essa é uma dica também de ter próximo. É uma coisa que a gente vem falando, né? Mas ter por perto aí os Ter por perto os superfãs. superfãs. É porque você não fica dependente de necessariamente de uma plataforma para você ter aquelas pessoas que estão ali à frente para te ajudar a divulgar, ou que vão de fato. Que no final das contas são as pessoas que vão comprar os ingressos e tudo mais. Você estava falando dessa dica e eu acho que é válido, talvez, esse questionamento. Nessa trajetória que você teve com a Jangada e desses diversos artistas que você já trabalhou, tanto os novos quanto os antigos, nesse período de tempo, para além do trabalho com o fã, mas esse também esse cuidado de posicionamento, o que você sente
que é sustentável no sentido de manter uma carreira mais longínqua, né? De se ainda se manter relevante ainda para público ou para mídia. O que você vê nos artistas que você já trabalhou ao longo desses anos que foi algo que você falou assim, cara, realmente agir um pouco mais assim, ter isso aqui, ser próximo de, não sei, da mídia tal, do fanbase tal. O que você sentiu que foi um pouco de sinônimo de sustentabilidade a longo prazo para a carreira artística? Porra, Paulo. Que isso, gente? No final da entrevista, É isso, com essa a gente se despede. Boa noite, brincadeira. Valeu, galera. Eu vou pensar, da semana que vem eu respondo. Semana que vem eu respondo, ela manda, Leva pra terapia e depois um eu volto com a resposta. Ela levando pra terapia, ela falou assim, caraca, meu pera trabalho... Não, é porque não, é uma resposta muito complexa, né? Não é uma resposta assim, faça isso e tudo certo. Sim, Eu acho que um ponto é saber exatamente por que você está compondo, criando um novo produto. Porque eu sou um pouco contra essa corrente de tem que criar, lançar, ver como é que foi, e criar e lançar e ver como é que foi, e ir adaptando a arte a isso. Eu sou muito mais fã das eras, das artistas de eras, de álbuns com conceitos muito bem definidos. A gente tem 100 mil, isso deve ter aumentado, tá? Mas os últimos dados, 100 mil músicas sendo publicadas por dia no Spotify. Se você é um artista que entra nessa noia de ficar... e aí teve um dado de 2022 que 70% das músicas do Spotify não foram ouvidas uma vez. Nossa. No ano de 2022. Então, 30% das músicas que estão no Spotify foram ouvidas pelo menos uma vez. Então, assim, lançar por lançar porque tem que lançar para ver o que vai acontecer e aí ir para a próxima, sem parar para olhar com cuidado do o que você quer provocar nos fãs, o que você quer causar com aquela arte que você está entregando. E onde você quer chegar com aquilo, é um desperdício de tempo, de dinheiro. Às vezes a gente pensa, não, mas a gente gasta menos, porque a gente lança só um single, e aí vai... Só que é aquele gasto... Sabe quando você vai na loja, e aí você vê duas roupas, uma que você amou, mas é muito cara, que é cara, e outra que você gostou, ficou legal, sabe? Ficou legal, mas tá metade do preço. Aí você leva a que tá metade do preço, e aí quando você bota de novo em casa, você fala, tá tão legal. E aí quando você vê, você usou 2 vezes e nunca mais vai usar. Então você gastou aquele dinheiro e nunca mais vai usar. E o contrário, não. Você gastou o dinheiro na roupa que você amou. Você vai usar todas as vezes, essa roupa ficou barata. Então eu acho que quando o artista tem tempo, e eu sei que talvez isso seja também um lugar de privilégio, você conseguir poder investir um tempo e um dinheiro num projeto, mas um projeto sólido, um projeto que tem uma história para contar, que tem um motivo para existir, e aí você lança com muita clareza do porquê que aquilo existe e para quem que aquilo existe. Então você consegue traçar uma estratégia de marketing pensada na comunidade, e pensada nos objetivos que você quer. Isso aqui, a Anitta, trazendo a Anitta de novo, porque para mim ela é realmente uma mulher que merece tudo que ela tem, porque ela é trabalhador. E aí, esse é outro ponto, tá? Tem que trabalhar, gente. Isso é um trabalho que nem qualquer outro trabalho e você é o dono do seu trabalho. Então, você vai ter que trabalhar. Não é contratar a agência e falar, toma, faz meu sucesso aí acontecer porque a música eu já fiz. Infelizmente, hoje não é mais assim. Mas a Anitta, a gente, na reunião de marketing, ela sentou e falou, gente, esse álbum, essa música aqui, não é para investir em Miami. Em Miami ninguém vai consumir. Eu fui para as noites em Miami de gente pobre, rica e classe média. Ninguém vai consumir essa música. Essa música aqui é em Porto Rico que a gente tem que investir. Essa aqui eu não quero investir, porque essa música existe para mim. Ela não existe para ser um hit. Não existe para me ajudar a chegar nesse lugar. Essa aqui, eu quero que vocês invistam. Eu quero chegar nos aeroportos de tal e tal lugar e essa música está tocando. Então, assim, ela tem muita clareza do porquê que cada música está naquele projeto, sabe? E isso faz toda a diferença, porque aí eu consigo, com a estratégia de marketing, acompanhar a visão artística dela. Sim. E não o contrário, eu pegar uma música e ficar pensando, cara, o que eu vou tirar dessa música aqui? Que comunidade vai se identificar com isso? Talvez essa aqui para a gente fazer isso e tal. É totalmente diferente. Às vezes funciona,
Mas é muito mais real quando vem do próprio artista, até porque o próprio artista vai querer fazer aquilo. Sim. Então, se eu falo, Sim. Paulo, essa música é pra galera do fit. Como é que é? Aquela fit que dance. todo mundo fala. Fit dance. Não, fit dance não, aquela CrossFit. CrossFit. Essa é da galera do CrossFit. Galera do CrossFit. E o Paulo tá, será? Faz um vídeo aí pra galera do CrossFit, pros crossfiteiros. O Paulo vai fazer sem vontade, o Levi vai fazer sem vontade. Se o Não vou Paulo querer fala, fazer. cara, não vou. Agora o Levi chega e fala, fiz uma música pra galera do CrossFit. Vamos lá nas academias fazer. Pô, fica outra história. Sim. Então, tá? Minha resposta tá boa, Paulo? Tá, não, acho que é boa, maravilhoso, Levi. porque você faz esse recorte da questão de propósito, e aqui eu não digo nem de um propósito social no sentido de ser uma pauta para pessoas pretas, uma pauta para... Não, é propósito de entender que a música que você está criando aqui, qual nicho você quer chegar, onde você quer ser escutado, Sim. quem você quer que dê play ou que entre em contato com isso. E acho que o exemplo da Anitta também é muito importante, porque me faz recordar de outros artistas também que fazem um pouco disso, que é você viver, sabe? No sentido de ir num lugar. Eu penso muito na Pabllo quando ela fez uma Noitada, que ela falou disso em várias entrevistas, de como ela precisou viver a noite de São Paulo para compor a noite de São Paulo. A gente estava falando do Vício Inerente da Marina Sena numa gravação recente, e também cai no mesmo lugar, que ela falou que depois que ela veio para São Paulo, que ela começou a viver a noite de São Paulo, que ela entendeu os lugares do underground e quis trazer um pouco disso pra música dela. Então acho que quando o artista tem essa questão de propósito para a própria arte dele, de o que eu tô consumindo, do que eu quero criar, para onde eu quero que esse lugar chegue, talvez seja realmente o caminho, né, para essa longevidade que é o que muitos artistas quando começam, né, musicalmente falando, é o que eles procuram, né, viver daquilo a longo prazo. Então acho que é maravilhoso pensar assim. E às vezes né, no caso que você falou, ir para o lugar que você quer conquistar, e às vezes uma Gabi Amarantos, que pegou o lugar de onde ela pegou todas as referências ali de música do Pará e juntou num projeto, cara, impecável sabe, nesse contexto de construção de imagem. E, cara, eu não quero mais adaptar a minha arte ao que está funcionando no Sudeste. Eu quero que o Sudeste se adapte à minha arte. Exato. E tá dando super certo, né? Eu vi ontem um post do Gabi Nogueira, que é da Tribo, de uma agência também. E excelente também, falando disso de regional para quem, mas enfim, aí é outra pauta. Mas é uma pauta, né? Então eu acho que quando tem uma pauta, seja ela, tipo, descer até o chão e ser feliz no fim de ano, no verão, tá bom, é um propósito. A gente pode. Exato. E aí o que eu acho legal é tentar só dar uma polida ali para não ser um propósito tão amplo, né? Ter um motivo de existir um pouco mais específico para a gente conseguir construir melhor. Mas é também um motivo de existir. E eu acho ótimo que tenham músicas de entretenimento e músicas com pautas mais profundas. E cada vez mais, eu acho que com a internet, com o streaming, existe essa possibilidade, né? Como a gente falou no começo do episódio. Antigamente não existia a possibilidade do artista ter essa visão de essa música é pra mim, essa música eu não quero que toque, essa música eu quero que toque, essa música eu vou fazer uma música pro Sudeste, eu quero que a minha música se adapte ao Brasil. Agora, eu acho que hoje em dia, com as plataformas de streaming, com a internet, o artista tem a liberdade de conseguir. Talvez a Gabi Amarantos não teria a abertura que ela tem hoje em dia com o Rock Doido se fosse nos anos 2000. Então, isso é muito positivo da internet. Mais uma vez, como você falou, é injusto a gente falar que todo mundo tem essa possibilidade disso acontecer, porque a gente sabe que não é bem assim, mas ao mesmo tempo, comparando com o passado, é a vez que a gente mais tem essa possibilidade, né? A gente tem o acesso ao público, né? Sem depender de ninguém. E aí é nesse acesso que a gente precisa... não vou abrir mais uma aba, não. Construir essa relevância para a gente chegar com números para investidores e tudo mais. Gente, queria fazer uma BS, eu estava quase rindo aqui, mas Pode falar. Eu fui procurar fotos do Kotler. Kotler. Né? Lá vem. Olha, excelente forma de... E aí, qual nota você dá para o Kotler? No livro ele é ótimo. Olha... Na teoria... Pra quem gosta da terceira idade. Um senhor carequinha. Ele é um fofinho. Ele é fofo. Eu dou nota
Nota 8. 8. Pela fofura de 8 Kotler. pela fofura e pela sagacidade de ter feito Pela bons sagacidade. estudos. O papo deve ser muito bom. O papo deve ser ser bem bom. gostoso. Exatamente. Olha, meus amores, eu queria agradecer muito a Marina por ter participado desse episódio. Que delícia poder conversar sobre marketing com alguém que sabe, que tá aí na ativa, trabalhando com artistas incríveis. Muito obrigado, foi maravilhoso. E eu quero papos futuros, tá? Só pra deixar avisado aqui. gente, por favor, muito. volte sempre. Eu falei, gente, 1 hora, muito tempo, vai ser. Eu tô aqui, ó. Querendo Olha, abrir janela nova. Janelas novas, só pra vocês verem como o papo de marketing, gente, ele rende. Se a gente quisesse fazer mais um episódio que já dava pra fazer, de tanto que a gente queria falar sobre isso. Mas muito obrigado, meu amor. Gente, vai lá seguir a Jangada Comunicação, conhecer o trabalho deles, que é um trabalho incrível. E pra você que escutou a gente até agora, não se esquece de deixar seu comentário. Comenta com a gente, vamos conversar um pouquinho sobre marketing. A gente falou sobre fãs. Dá pitaco, vem dar pitaco com a gente. Vem ser fã de Twitter, que vai falar o que tem que fazer ou não tem que fazer na carreira do artista. É sobre Inclusive, isso. Paulo, a gente tem o episódio 105, que é o episódio em que a gente fala da relação de fãs e ídolos. Olha. Então, caso você ainda esteja gostando aí e queira continuar ouvindo sobre esse papo aí, a gente tem um gancho, aí fica aí, pode procurar nas plataformas digitais. E queria falar pra vocês que me deu muita vontade de comer brownie. Agora eu vou ter que ir atrás de um Vou brownie. mandar um brownie pro Luiz, pra Por Levi favor. e pra Paulo. Eu E espero esse Luizinho, Por favor. Luizinho podia dar um dinheirinho também, né? Pro podcast, né? Eu Já em acho troca que da sim. publi gratuita. Exato. aqui. Não, a gente só falou de exato. brownie hoje, é o mínimo que eu espero. Foi um insert, assim, de milhões pra eles. Olha, gente, um beijo pra vocês. Semana que vem tem mais um episódiozinho aqui no Pop Doc. Fiquem ligados nas redes sociais pra você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo aqui na nossa agenda de férias, uma agendinha de verão para os nossos lançamentos, tá? Um beijo, beijo. Beijo. Gente, tchau, tchau. obrigada pelo convite. Beijo, pessoal.